Bom dia, meu amigo e minha amiga, que a luz, a paz e a graça do Senhor Jesus esteja sobre você, sobre a sua família, sobre a sua casa, nesse dia maravilhoso que o Senhor nos deu. Estamos meditando no livro de Atos dos Apóstolos, na Bíblia. Nossa leitura de hoje é o capítulo 15. Convido você a ler este capítulo e ele fala de um momento em que a igreja precisou tomar uma decisão diante de uma controvérsia. Uma controvérsia é quando alguns irmãos pensam de um jeito e outros pensam de outro. E é muito natural isso acontecer em muitos assuntos. E esse texto nos dá um exemplo de como se resolvem controvérsias. Se resolvem conversando. Se resolvem sentando à mesa, a liderança, os que estão envolvidos, sentando à mesa e pedindo a orientação do Espírito Santo. À luz da Bíblia, à luz da Escritura, tomando decisões maduras. E foi o que aconteceu. Em Atos capítulo 15, nós vemos que havia uma controvérsia, uma discussão com relação aos não-judeus que se convertiam à fé cristã. Havia entre os cristãos judeus a ideia, no meio de alguns, de que estes deveriam guardar toda a lei de Moisés que Deus deu ao povo de Israel, inclusive a ordenança de circuncidar-se. A circuncisão era o menino ao 8º dia de nascimento, ou o homem quando se convertia ao judaísmo, tinha o prepúcio do seu órgão sexual masculino cortado, e esse era um símbolo de uma aliança com Deus. E queriam que os homens fizessem isso, Essa era a decisão de alguns. Pregavam que só seriam salvos se realizassem esse ato ritual. Porém, os apóstolos, pregando aos gentios, entendiam da parte de Deus que esta lei não era para eles. Esta lei ela era uma figura da aliança maior que Deus fez conosco. E que esta aliança na vida do cristão ela era recebida por meio do batismo. Então, em Atos capítulo 15, versículo 6, diz assim: Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e disse a eles: Irmãos, vocês sabem que desde muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para que, por meu intermédio, ouvissem os gentios a palavra do evangelho e crescem. Aqui ele está falando do que aconteceu na casa de Cornélio. Ora, Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, assim como também a nós nos concedeu. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando a eles pela fé o coração. Agora, pois, por que tentais a Deus pondo a cerviz dos discípulos um jugo, sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem vossos pais puderam suportar e nem nós? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Veja, aqui Pedro, guiado pelo Espírito Santo e pelo que o próprio Deus havia lhe mostrado naquela visão que ele teve antes de ir à casa de Cornélio, entendeu que a lei do Antigo Testamento, a lei que tinha a ver com rituais, a lei que tinha a ver com essas ordenanças do culto judeu, judaico, não se relacionavam com a nova aliança. E ele entendeu que a salvação do homem não é pelo cumprimento daquelas leis, mas era pela fé em Jesus Cristo, pois é a graça de Deus que realiza isso e não o cumprimento daquelas leis. Essas leis que ele fala, que são consideradas aqui um jugo, um fardo, não diz respeito aos 10 mandamentos, porque os 10 mandamentos são a lei moral. Aqui ele está falando da lei ritual, que tem a ver com como se fazia o culto, a forma do sacrifício dos animais. Nada disso mais faz sentido, porque agora Cristo já fez o último sacrifício. A aliança feita por meio do
do ato da circuncisão não tem mais sentido, porque agora Cristo, no seu corpo cortado, fez a aliança definitiva, a nova aliança. Então a salvação agora ela é pela fé em Jesus Cristo. E unicamente pela graça, Deus graciosamente, sem custo algum, nos apresenta a salvação em Jesus Cristo. Então aqui a igreja vai separar-se, no sentido de rituais e práticas, do grupo dos judeus, entendendo claramente que nós vivemos uma nova aliança, não de um fardo ou de um jugo, mas onde pela graça e pelo amor de Deus somos salvos através do último sacrifício que já foi feito, o sacrifício do próprio Filho de Deus, Jesus Cristo. Veja, esta visão permanece até os dias de hoje sobre a igreja. Nós não somos um grupo que é chamado a colocar fardos sobre as costas das pessoas. O Evangelho ele liberta o homem das prisões. A prisão do pecado, das impurezas. Então nós cristãos não temos mais lei? Temos. Nós guardamos os 10 mandamentos, que são princípios de Deus, e nós guardamos tudo aquilo que é princípio do Senhor para a nossa vida como uma proteção de Deus. Mas os princípios de Deus e leis de Deus não são fardos, não são jugos, são proteção para o homem e para a mulher, para ter uma vida abençoada e digna nessa terra. Mas nós entendemos com clareza que a nossa salvação não vem por meio da lei. Pelo contrário, eu agora que estou salvo, sou convidado a viver como um filho obediente de Deus, guardando os mandamentos do Senhor Jesus, que não são pesados. E estas obras vão me acompanhar junto com a minha fé, mas não são as obras que me salvam. O que me salva é a fé em Jesus Cristo, é a graça de Deus que me alcança. E agora que eu tenho fé, o Senhor me convida a ter uma vida de boas obras. Amém? Vamos orar. Querido Deus e Pai, nesse dia pedimos que o Senhor nos ajude a vivermos pela fé. Não como vivíamos antes, mas vivemos uma nova vida, digna na Tua presença, que possamos, Senhor, guardar os Teus mandamentos, os Teus ensinamentos, não como fardos, mas que aquilo tudo, Senhor, que era da antiga aliança, aquilo tudo, Senhor, que muitas vezes alguns grupos religiosos ainda tentam impor sobre a igreja, que nós possamos entender com maturidade que essas coisas eram sombras, mas que agora Cristo já veio, já chegou, a luz já chegou, conhecemos Ele face a face, estamos numa nova aliança. Senhor, que possamos deixar de lado os rudimentos e possamos focar o nosso coração no único meio para a nossa salvação, que é Jesus Cristo. Aquele que morreu e ressuscitou, que está sentado à tua direita e que vai voltar. É nele que cremos e colocamos toda a nossa esperança. Pai, nós oramos nesse dia, dá-nos alegria, esperança, sabedoria, abençoa as nossas famílias com a tua presença. É o que pedimos hoje, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você, um grande abraço e até amanhã.